Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 4,5, que a palavra de Deus, e pela oração, toda criatura de Deus é santificada. A oração feita com fé, a oração de fé tem poder para santificar-nos. Olha só que maravilha, poder para santificar. Entende? A oração feita com fé nos torna santos. Não é como João, como Pedro, como Maria que existe por aí, mas santos mesmo, por conta da presença de Deus nas nossas vidas. Quanto mais buscamos a Deus em oração, mais de Deus nós temos, mais de Deus nós somos santificados. E quando é que nós mais buscamos a Deus em oração? Quando tudo vai mal na nossa vida, não é verdade? Quando tudo está meio conturbado, a gente busca a Deus em oração. A gente chega na presença de Deus, porque quando tudo vai bem, quase que nós nos esquecemos de orar. Quando tudo está normal, emprego, bom salário, saúde, boa casa, dinheiro no bolso, tudo que você precisa, você tem, você termina até se esquecendo de orar. Está tudo bem, tudo está correndo bem, trabalho, vida sentimental, psicologicamente está tudo bem, oramos bem pouco. Oramos bem pouco. Mas quando a coisa está pegando mesmo para o nosso lado, a gente busca a face de Deus em oração. E a oração feita com fé, ela pode transformar, ela pode influenciar, mas principalmente ela santifica aquele que busca a Deus em oração. Nos santifica. Quantas mensagens nós já ouvimos neste verso de Paulo a Timóteo? Orai sem cessar. Por conta dessas coisas é que nós devemos buscar a Deus continuamente. Continuamente. E eu quero falar aos irmãos quais são as orações que devemos fazer continuamente. A primeira é a oração de arrependimento. Pecamos quando, irmãos? Pecamos quando? Ou quando é que nós pecamos? Quando temos o bem para fazer e não fazemos. Tá certo, mas a irmã Dilson aqui foi bem genérica. Desde a hora que a gente abre os olhos. E alguns até pecam de olhos fechados, sonhando. Entende? Com os sonhos. Então, qual é a oração que a gente tem que fazer continuamente? De arrependimento. Como nós começamos o nosso culto hoje, nossa reunião de oração, confessando os nossos pecados. Por quê? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Só confessa quem se arrepende. Se não há arrependimento, não há confissão. E se não há arrependimento, sinto lhe informar, você não está agradando a Deus. Você está entristecendo o coração de Deus. Então, qual é a sua oração contínua? Constantemente você deve fazer a sua oração de arrependimento. Porque somos pecadores. Isso é fato. E outro fato. Deus não se relaciona com o pecado. Entende? Ele não se relaciona com o soberbo. Ele não se relaciona com aquele que se ensoberbece. Para nos aproximarmos de Deus, precisamos nos humilhar. Reconhecendo que Ele é soberano. Se você não se humilhar, você não vai se aproximar de Deus. Então, nessa noite, irmão e minha irmã, humilhe-se. O orgulho desagrada a Deus, ofende a Deus. A humildade alegra o coração de Deus. Amém. E se você está aqui nessa noite querendo adorar a Deus em espírito e em verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é confessar. Humilhar. Humildade é tudo. Humildade é tudo. Precisamos nos quebrantar. E quando falo em quebrantamento, eu digo no sentido de não resistir à palavra de Deus. Deus diz resistir ao diabo. E há muitos de nós resistindo a Deus. Entende? Resistindo a Deus. Então nós precisamos nos quebrantar. Não resistir à palavra de Deus para que Deus nos edifique, nos reedifique, nos exalte. Precisamos entregar a chave das nossas... Cantamos isso essa noite. Entrego a minha vida ao Senhor. Precisamos entregar a chave das nossas vidas nas mãos do Senhor, para que Ele tenha liberdade para nos transformar. Precisamos urgentemente entregar as chaves das nossas vidas nas mãos do Senhor, para que Ele tenha liberdade para nos transformar. Não entrega a chave da sua vida para mim não, tá? Não entrega a chave da sua vida para namorado, para esposa, para namorada. Não entrega a chave da sua vida para o ser humano. Sabe por
Por quê? Sabe o que ele vai fazer? Ele vai entrar e vai roubar, vai destruir, vai acabar com você. Agora, se você entregar a chave da sua vida para Deus, Ele vai entrar e vai fazer diferença. E Ele vai exaltar, Ele vai edificar, Ele vai te fazer prosperar, crescer. Amém? Amém. Entregue as chaves da sua vida nas mãos de Deus. A segunda oração que nós temos que fazer continuamente. A primeira é de arrependimento, a segunda é de gratidão. Você está vivo? Quem está vivo aí, diga amém. Amém. Quase dormindo, né? Eu estou com um pouco de sono aí. Ainda não? Está querendo até cantar? A segunda oração que nós temos que fazer continuamente é de gratidão. Por quê? A vida já é um motivo de gratidão. Entende? A vida já é um motivo de gratidão. Por que devemos ser gratos a Deus? Pela salvação. Todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, arrependendo-se dos seus pecados, tem o quê? Vida eterna, salvação. E a salvação ela vem acompanhada com o perdão de todos os nossos pecados. O sangue de Jesus derramado na cruz nos lavou de todo o pecado. E com o perdão vem a libertação. Você quer ser liberto? Aceite Jesus, entregue a sua vida a Cristo. Deixe Cristo ser Senhor da sua vida. E eu não estou falando para incrédulos apenas, não. Eu estou falando para crentes. Porque tem muito crente que não entrega a vida para Jesus. Entrega partes. É como aqui a nossa igreja, né? Vamos entregar só esse salão aqui para Deus. Mas o estacionamento a gente não entrega não. Né? As salas lá do fundo, Deus nem pode passar por lá. Já ouviram aquela história da jovem cristã que tinha se perdido nos caminhos e se desviado de Deus? Num determinado dia, ela resolveu ir para uma balada, né, se divertir. Essa mesmo. Essa mesmo, só que não me estraga aí. Ô, Wagner. É essa mesmo. E a mãe disse, vai com Deus, filha. Ela disse, só se ele for no porta-malas. E lá no porta-malas tinha uma caixa de ovo. Né? E no caminho, na ida ou na volta, não importa quando, houve um acidente tremendo. O carro se acabou. Né? A única coisa que saiu intacta foram os ovos que estavam lá no porta-malas. Por quê? Deus estava lá. Deus estava lá. Então, irmãos, aonde Deus está, pode ter certeza, a segurança, Amém. a esperança. Amém. Pode tudo estar dando errado na sua vida. Pode tudo estar bem, está ali, ó, naquele maremoto. Mas se Deus estiver presente, se Deus estiver com você, entende? Se Deus estiver com você, pode ter certeza, você vai vencer, você vai passar. É por isso que nós temos que agradecer a Deus. O livramento é real. O livramento é real. Libertação. Entende? Pelo Espírito que Ele nos deu. Entende? Pela promessa de nos conceder morada nos céus. Pela paz que mesmo em meio à tempestade nós podemos, se pela fé enfrentarmos a luta, desfrutar. Entende? Mesmo em meio à tempestade, se pela fé nós enfrentarmos a dificuldade, vamos desfrutar da paz. Da paz que sobressai nosso entendimento. Temos diversos motivos para ser gratos a Deus. Né? Mas também devemos ser gratos pelas dificuldades, pelas tribulações, pelos problemas, pois é por meio destas coisas que nós somos constrangidos a nos achegarmos mais perto do Senhor. Quando tudo vai mal, como nós já falamos, é que nós buscamos a Deus. Por isso os problemas, as dificuldades, para que nós nos aproximemos mais de Deus. Para que nós entendamos que nós dependemos mais de Deus. E aí ele diz lá em 1 Coríntios 10, 13, que não vem sobre vós tentação, provação, que não seja humana. E com a aprovação ele nos dá o escape. E tem mais uma coisa que ele diz: nada vem contra você que você não possa suportar. Tudo nós podemos suportar. Então a segunda oração que devemos fazer continuamente é de gratidão. A primeira é de arrependimento, a segunda oração que nós temos que fazer é de gratidão e a terceira é de clamor. A oração de clamor. Podemos clamar por nós mesmos? Podemos. Podemos clamar por quem nos rodeia? Podemos. Por isso, irmãos, clamemos a Deus. Não é? Clamemos a Deus por salvação de nossos entes queridos nessa noite. Clamemos a Deus, ao Senhor, por cura física
de pessoas que nós conhecemos. Deus tem poder para curar. E Ele quer curar, Ele quer fazer milagres, mas não só fisicamente. Ele quer curar a doença da alma. Entende? A amargura no coração, a dor no coração, a dor na alma. Ele quer curar essas coisas dentro de nós. É uma cura espiritual. Entende? Clamemos ao Senhor para que Ele nos dê visão límpida da verdade. Clamemos ao Senhor por sabedoria. E Ele diz bem claro, né? A mim e a você, que quem invocar o nome dEle será salvo. Quem invoca o nome de Deus é salvo. Né? E aí eu quero perguntar, qual é o seu clamor nessa noite? Qual é o seu objetivo aqui nessa noite? Qual é o seu propósito? Ore nesta noite com fé. Né? Com a certeza de que Deus nos ouve. E se Ele nos ouve, Ele vai fazer o quê? Conceder o que pedimos. Mas aí há uma coisinha bem significativa para mim e para você que nós temos que aprender. O salmista diz, deleita-te No Senhor. no Senhor. O que é deleitar-se? É se alegrar. O que é deleitar-se? É ter prazer. O que é deleitar-se? É se satisfazer. O que é deleitar-se? É se colocar aos pés, se derramar aos pés de Cristo. Né? Se derramar aos pés de Jesus. Né? E o que Ele vai fazer se nós fizermos de tal maneira? Vai conceder o desejo do nosso coração. Qual é o seu desejo? Para que você possa obter, derrame-se diante do Senhor. Derrame-se diante de Deus. Né? Derrame-se diante do Todo-Poderoso, porque Ele vai conceder o desejo do seu coração. Para isso estamos aqui nessa noite. Para pôr em prática a ordem de Deus por intermédio de Paulo. Orar sem cessar. Confessando nossos pecados, por conta do nosso arrependimento, demonstrando ao Senhor nossa gratidão por todas as coisas que Ele tem feito por nós. O salmista diz, né, que te darei por tudo que tem feito. Né? E clamando com fé por nós mesmos, para que Deus nos dê graça, para que Deus nos dê visão, para que Deus nos dê saúde, para que Deus nos dê força, para que Deus nos conceda vitória, e orando por todos aqueles que nos rodeiam, nossos entes queridos, filhos, filhas, irmãos, irmãs, seja lá quem for a pessoa que está bem perto de você, para que Deus conceda graça a eles também, para que Deus conceda a eles misericórdia. Não é? Vamos nos unir em oração e certamente Deus vai te fazer maravilhas nessa noite e a partir dessa noite, na vida dessa igreja e na vida daqueles que estão em torno de cada um de nós. Amém?